além do conhecimento do Marcos tem, eu tive a oportunidade de ver um pouco dessa palestra já com ele. Ele também é servidor do Tribunal de Justiça de Sergipe e profissional da área, especialista da área. Então, eu acredito que vai ser muito proveitoso para a gente esse assunto também. Até porque o Marcos Marinho levantou a bola, agora o Marcos Início vai cortar, que é a continuação do assunto. Bom, pessoal, vou pular a apresentação, dada já a minha apresentação feita pelo Elcio. Você pode passar aí para mim? Pronto. Eu vou trazer para vocês, vou resumir na verdade, porque agradeço até a apresentação inicial aí do Marcos Marinho, que trouxe um pouco do histórico da evolução tecnológica, que eu trago no viés de Sergipe. É bem parecido com o que tem aqui, tá certo? Então, só que a grande diferença é que lá tem recursos mais próprios e o sistema é próprio, mas, no entanto, o fim é o mesmo. E após vou dar uma acelerada nessa parte histórica, dado isso, vou trazer as legislações vigentes hoje. Uma já foi apresentada aqui, é a resolução do CNJ, mas tem as locais e as portarias. Trazer a experiência, um pouco das ações que o sindicato tomou após o susto, né, na verdade, quando a resolução foi publicada. Então, quais ações a gente tomou até o momento? E como está hoje a situação, né, da participação, da atuação do sindicato e como está a aceitação ou não dos servidores. Vou trazer isso e qual tem sido, claro, até o momento, as consequências colhidas. Porque, obviamente, apesar de ser um pouco mais de um ano, não são 2 ainda, apesar de ser 2016, um pouco mais de um ano de aplicação, o regime ainda está um pouco meio que verde lá no Tribunal de Justiça, mas já dá para colher alguns dados. Pode passar aqui, e por fim uma conclusão, claro, né? Bom, sobre o histórico, gente, eu vou resumir bem essa parte, mas a desculpa, na verdade, não falo desculpa, mas o argumento utilizado no judiciário, como também foi utilizado em muitos locais onde se foi implantada a tecnologia, é sempre a morosidade do serviço, burocracia e tudo mais, para tentar dar celeridade às funcionalidades, certo? Então, com essa justificativa, foi-se implantado sistemas. E lá em Sergipe, inicialmente, eu acho que em boa parte dos estados, após fala de Marinho, aqui foi igual. Os sistemas eles não se conversavam. Eles eram, de certo modo, trabalhavam de formas isoladas. Então, os dados que eram colhidos exclusivamente para um determinado setor ou para apenas exclusivamente o órgão. Só que após o surgimento do CNJ, com a emenda 45 de 2004, isso mudou um pouquinho, porque o CNJ começou a colocar para concorrer os órgãos, um contra um. Então, ou seja, você começa a ranquear o tribunal que produz mais, o tribunal que está em primeiro, quem está em 100%. Então, essa política de metas atribuída ao CNJ, ela deu uma turbinada, digamos assim, no implemento e no avanço tecnológico também. Então, todo mundo correu atrás. Face agora a resolução apresentada também pelo Marinho, sobre a obrigatoriedade de usar o sistema comprado pelo CNJ. E, pois aí veio a lei do processo eletrônico, que foi uma lei criada justamente para resolver, digamos, dar solução utilidade a esse argumento da celeridade processual, de implementar os recursos. Veja, pessoal, a lei do processo eletrônico não necessariamente se encaixa como um processo de virtualização. Um processo eletrônico não quer dizer que é virtualizado. Eu posso ter um processo físico cadastrado no sistema e já é um dado eletrônico. Porque a lei do processo eletrônico é, na verdade, você armazenar informações para poder obter dados estatísticos. Então, a implementação não era a questão de virtualização ainda. No entanto, nesse ano aí, o Tribunal de Justiça já estava preparando-se para o processo virtual. Então, o primeiro sistema, que foi o sistema de juizados lá, a ser implementado como virtual, ou seja, aqui a gente já tinha sistemas eletrônicos, em 2006. Na verdade, eu estou no tribunal desde 2002, e em 2003 o sistema já era web. Então, você já acessava pela internet. E agora, em 2006, já estava trabalhando no processo virtual. Ou seja, o primeiro, que foi o juizado. Isso a gente já foi lançado em 2007. E depois, em 2007, ainda já lançou o cível. Certo? Então, hoje, em 2014, a realidade de lá já é todas as varas trabalham no processo virtual. Não nasce mais processo físico. Agora, os processos físicos ainda existem. No entanto, tem varas, tem empresas que decidiram virtualizar 100%, pegaram seus processos físicos e escanearam e aposentaram o papel lá. Então, algumas varas tomaram essa decisão, inclusive que é uma das exigências para adequação ao teletrabalho, certo? O percentual de virtualização da vara, certo?
Pode passar. Bom, sobre as metas... E, enfim, veio a Resolução 227 em 2016, e eu sei que, não sei se todos já leram essa mesma resolução, mas eu trouxe para vocês apenas alguns pontos que eu achei chaves, importante de mencionar aqui para vocês. Então, assim, ele fala um pouco com a questão baseada na Resolução 198 de 2014, é isso? Que é o quê? Que essa resolução ela trata sobre o aprimoramento da gestão do trabalho. Então, o teletrabalho, ele está tentando vir para solucionar outros problemas existentes no judiciário. Não é só a questão das metas e tudo mais. Porque o CNJ estava querendo trabalhar na questão da melhoria de pessoal, na gestão de pessoas, e para eles, o mecanismo do teletrabalho era uma das soluções disso. Na verdade, ele não perguntou a ninguém, ele não fez nenhuma reunião, apesar do CNJ ter esse papel de ouvir a sociedade, de ouvir os trabalhadores, ele não fez reunião nenhuma com os trabalhadores, que era realmente isso que eles queriam para a melhoria de gestão de pessoas. No entanto, ele trouxe isso como uma solução. Isso daí vocês vão encontrar nas considerações iniciais da própria resolução, certo? A coisa que a própria resolução traz, que para mim é uma das mais perigosas, é a permissão de abolir a jornada de trabalho. Ela libera os tribunais, e na verdade ela diz que não cabe para o trabalhador a jornada de trabalho. Nossa, uma luta secular. Inclusive ainda existe, em muitas categorias hoje, a briga por redução de jornada de trabalho. E o teletrabalho ele vai na contramão disso, na minha opinião. Porque é leve engano daqueles que acham que o fato de você estar indo em casa, sua jornada vai ficar flexível, talvez sim, mas ela vai reduzir. Isso não é verdade. Como é que você, em tantas X horas que você trabalha no dia, você vai conseguir, em menos horas, produzir Y% a mais do que aquele X? Eu acho que tantos por cento a mais do que aquele normal no presencial. Isso é quase que impossível. Mas, na verdade, é uma forma matemática que eles trazem isso. E fora que também, ela traz como obrigatoriedade a produção, como eu já falei, que é a produção acima do regime normal. Ou seja, a própria resolução do CNJ não dá nem a liberdade, de certo modo, para os tribunais, só se ele, como o Rio Grande do Sul, que disse que lançou antes da resolução. Né? Então, os tribunais que vão lançar resoluções a posteriori da resolução do CNJ não dá nem a liberdade de que eles digam, não, a pessoa vai ter que produzir na mesma proporção, não precisa produzir a mais. Porque, na verdade, eu estava até conversando lá fora, eu disse o seguinte, que o regime de teletrabalho, em termos gerais, a nível mundial, e como funciona nas empresas privadas, ele não a produção ela não é uma obrigatoriedade inicial, ela é uma consequência. Você proporciona um ambiente, prepara todo um ambiente de trabalho para facilitar que o trabalhador se sinta mais à vontade e consiga até produzir mais. Ele prepara todo o ambiente do trabalhador, facilita das condições de trabalho ideais para que ele não se sinta nem oprimido, nem assediado, como acaba acontecendo com os números e metas, porque quando você obriga, você inverte o valor. Então, na verdade, ele tem que colher a produção maior e não obrigar que ela seja maior. Entendeu? Então, o regime aqui é inverso. Certo? A outra consideração que ele diz é a questão da economia de recursos. Então, na verdade, a resolução já está indo no caminho bem legal, que é o quê? Eu quero colocar uma pessoa que ela vai trabalhar mais, vai produzir mais, não vou gastar nada, pelo contrário, eu vou economizar, não estou gastando mais nada com ele. Inclusive, nessa parte de economias de recursos, não está colocada ali, eu estava até lendo no seu artigo 7 dessa resolução, e ela vai num quesito que é preocupante, que ela abre mão, ou seja, ela deixa a liberdade para os órgãos cortar determinadas gratificações que não cabem no regime não presencial. E aí, ou seja, existem algumas gratificações que são atribuídas a servidores hoje, como lá em Sergipe, por exemplo, que é a gratificação de estímulo à interiorização. Se a pessoa está se deslocando mais para o interior, por que ele tem que receber essa gratificação? Então, eu vou mais adiante, vou falar também no próximo slide, que também tem outras coisas, como a questão da disponibilidade. E aí outros elementos não vão se encaixar mais, já que também a jornada de trabalho não vai valer, certo? E a questão da responsabilização das informações. Vou deixar para falar mais detalhes desse ponto mais adiante, que é quem é responsável pelos dados, pelas informações que estão de acesso. Bom, e aí a resolução do Tribunal de Justiça, né, também no mesmo ano do CNJ, parece que estava na mesma gaveta guardada, um lançou, depois veio outro,
eles colocaram algumas regrinhas, certo? Não existentes lá do CNJ, e seguiram muitas coisas que do CNJ já existiam. A exemplo, a questão dos 50%. Hoje, lá em Sergipe, só é permitido ao local de trabalho, não é a vara como um todo, que apenas 50% dela pode aderir ao regime de teletrabalho. Tem outras condições, a vara tem que estar com também mais de 50% dos seus processos virtualizados, certo? E as pessoas que estão aderindo não podem estar assumindo cargos de chefia, nem assessoramento, nem de chefia, que tenha pessoas vinculadas a ela, certo? Porque as pessoas que são gestoras, elas têm que estar no local para tanto gerir quem está presencial como quem está em sistema remoto. Aí tá, como eu guardei a questão do item anterior, a estrutura física de responsabilidade do teletrabalhador. No teletrabalho, nas empresas privadas, o órgão, como eu disse, ele cria um ambiente. Nesse caso lá, Sergipe não. O teletrabalhador que vai ter que fazer o seu ambiente. Se a pessoa não conseguir comprovar que atrinja os requisitos mínimos de estrutura física para montar o seu laboratório em casa, ou seja, eles exigem que tenha internet de 10 megas, eles exigem que tenha computador de última geração. Para ter uma ideia nisso, eu fiz um cálculo baixo, nem contei os softwares, eu só contei a parte de hardware, ou seja, as máquinas. Eu esqueci os sistemas, porque eles exigem que tenha antivírus, que tenha não sei o quê. Então, considerando, eu só considerei aquilo que você vê, né? Não que você xinga depois. Então, na verdade, eu fiz um cálculo aí e dá exatamente para ele poder entrar no sistema um pouco mais, ou seja, quase que 1,5, mas eu arredondei para manter o salário base de um técnico em estágio inicial, para ele poder aderir ao sistema. Ou seja, considerando que ele não tenha nada em casa. E aí o pessoal me questionou, não, mas todo mundo tem um computador em casa, eu discordo de você. Com a evolução tecnológica hoje, muitas pessoas usam tablets, celulares, usam seus computadores nos locais de trabalho ou nos seus laboratórios aí, e dificilmente as pessoas estão com computadores evoluídos. Em casa, às vezes, as pessoas têm computadores de mais de 10 anos, porque não evoluíram. Ao invés de comprar um computador melhor, a pessoa preferiu usar um celular mais potente. Então, isso é uma realidade hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Então, o computador, de certo modo, ele tinha se deixado um pouco de lado para o recurso ser usado na palma da mão, que é também uma ferramenta para teletrabalho. Você está toda hora, né? Pelo menos no WhatsApp. Quem nunca recebeu uma mensagenzinha tirando uma dúvida, pelo menos, do trabalho aqui já? Então, isso já é teletrabalho. Bom, a única parte que eu achei vantajosa é a questão de deixar o regime de forma facultativa, a qualquer momento. Eu confesso que eu quis registrar aqui, porque para não dizer que nem tudo são dores, né? Tem umas florezinhas também. Então, ele faculta ao teletrabalhador, a qualquer momento, o teletrabalhador que se sentir prejudicado, certo? Ele pode voltar ao regime presencial. No entanto, às vezes, porque tem os dois lados, tem o lado em que o gestor quer forçar que a pessoa assuma o teletrabalho, mas tem o caso que o gestor é resistente ao teletrabalho. Então tem essas duas situações que a gente também avalia, certo? Mas quando o gestor estimula o teletrabalho, é uma situação complexa para aquele cara querer voltar, porque foi o chefe que pediu. Então foi o juiz que pediu, então eu vou desagradar o meu gestor se eu voltar. Então fica meio que complexo nesse sentido. E aí aquilo que eu falei no último tópico passado é a questão das ameaças, das adicionais de gratificações e as ameaças. Então lá, na reunião da comissão de teletrabalho, a qual eu faço parte, já estavam se discutindo exatamente essa gratificação que eu falei, de estímulo à interiorização. Porque uma das grandes justificativas utilizadas pelos trabalhadores lá para aderirem ao regime é o problema da remoção. A pessoa passando lá, por exemplo, aí para a capital, lá já tinha 3 anos que não havia remoção. Então a pessoa queria vir para a capital e não existia o processo. E aí eles estavam se utilizando do teletrabalho como subterfúgio para poder trabalhar em casa. No entanto, ele não está mais se deslocando para o interior. E aí já estão se discutindo por que receber gratificação de estímulo de interiorização se ele não está no interior. Né? Então já estão questionando isso. E aqui eu já vou colocar mais algo para vocês. Como a jornada está flexível, você não tem a obrigação da jornada mais, como é que você vai contabilizar as horas extras? E os adicionais noturnos? Não tem. Além da questão da saúde.
acidentes de trabalho vai ser meio complicado você configurar agora, e vai ser difícil para o advogado defender isso também, né? Bom, e por fim, em termos da legislação, teve a portaria. Essa portaria ela trouxe mais a parte regulatória, como é a questão dos percentuais. Ele trouxe o percentual mínimo para adesão. Eu já ouvi aqui 30, né? Parece que é um leilão aqui no país, que a cada um, quem dá mais, lá em Sergipe começou com 15. Só que ali ele colocou que é o percentual mínimo. Significa o quê? O gestor ele não pode usar menos de 15. Tem que usar pelo menos 15, dizer, olha, o teletrabalhador que aderir ao regime vai ter que pelo menos produzir mais 15% do que no regime normal. Certo? No entanto, já tem gestor lá que já está pedindo 25 e agora recentemente o desenvolvedor pediu 30. Certo? Então, tem um limite mínimo, mas ninguém botou um limite máximo. Certo? Mais à frente eu vou dizer o que está repercutindo nisso aí também. Os requisitos de estrutura física que eu já mencionei a vocês aqui, os valores, inclusive, calculados, né, quando é para a pessoa aderir, e é complicado, uma das coisas importantes é que nem todo estado eles exigem que seja 10 megas, mas nem todo estado tem 10 megas de velocidade. Então é complicado se o cara quiser requerer trabalho e ficar morando no interior. Ou seja, é um limitante aí também. E tem essa declaração é complicada, porque soma aí um quesito, que eu vou entrar em termos de desvantagem lá na frente, em termos da responsabilização. Não sei se o estatuto daqui é similar, mas nós públicos, temos responsabilidade com as informações e temos que guardar os nossos sigilos. O sigilo das informações circula no Tribunal de Justiça. Se você está com processo, você não pode conversar sobre esse processo fora, processo de segredo de justiça, isso pode vazar informação, um advogado que não deveria receber aquela informação pode estar recebendo de você, mesmo que sem querer. Só que agora, entenda, agora a coisa é tudo virtual. O processo é tudo virtual. Então a responsabilização, ela muda um pouco de figura. Porque enquanto você trabalha com o processo virtual na forma presencial, boa parte da segurança da informação, ela é de responsabilidade do órgão. A partir do momento que você vai para casa, você perde essa responsabilidade. A não ser que implemente uma forma lá, que eu até mencionei lá no Ceará, que é o estilo de VPN, que é uma rede privada de segurança que você está em casa, mas está acessando a rede do órgão. Esse sistema até corta meu argumento aqui, mas por enquanto, mais Sergipe não é assim. A pessoa está acessando externamente, como os advogados acessam os sistemas externamente. Então, se um advogado, se vazar uma informação hoje do sistema, que aí, para vocês pensarem que é possível ou não, vou contar uma historinha sobre isso também. Então, se vazar uma informação naquele seu computador, que é algo possível, ou seja, a segurança é com certeza menor, eu certifico a vocês que a segurança de sua casa é infinitamente menor do que no órgão, porque tem uma estrutura, tem uma equipe que trabalha com aquilo, tem todo um maquinário. Então, você é totalmente responsável. E outra, você assina uma declaração dizendo que é responsável. Entendeu? Então, aí o órgão, ele abre mão dessa responsabilidade, desse lado dessa responsabilidade, e a responsabilidade passa a ser praticamente exclusiva do trabalhador. Então, isso é uma das coisas mais perigosas que tem na portaria lá do teletrabalho lá em Sergipe. Não sei se vai vir para vocês também. Então, mas o que foi que aconteceu na historinha? O Tribunal de Sergipe, apesar de todo o avanço tecnológico e de toda a equipe, lá hoje, eu acho que em termos de equipe de profissionais da área de tecnologia, contando terceirizado e tudo, chega a 150 profissionais. São muitos profissionais. Marcos mencionou o número ali, eu até fiquei meio assim, como lá tem um sistema próprio, tem recursos, tem uma estrutura monstra. Não sei se Marcos já visitou lá, já, né, Marcos? É grande, né, a estrutura lá. Você foi recente? Não, né? Você recente já está um prédio, são 5 andares, 4 andares só de tecnologia. E tem um polo e outro na vara. Quantos formatos? 36, parece? Não, eram 75 municípios. A quantidade com Marcos eu não lembro. Agora, confesso que eu fiquei. Deu um branco. Eu lembro. Mas não é tão grande, não. Eu acho que é até menor que o Espírito Santo. Acredito que seja menor, sim, com certeza. Certo? Mas a estrutura, porque ele tem, como tem os recursos próprios, ele tem uma estrutura avançada. O Marcos teve a oportunidade de conhecer, inclusive o antigo diretor de lá, secretário que está dizendo, e estava muito à frente em testes de informação. Só que apesar disso, o Tribunal de Justiça de Sergipe chegou a ser invadido. Teve até um ataque, Marcos pode até confirmar comigo, chamado de ransomware. Ransomware, na verdade, é mais do que um sequestro de informação. É um tipo de malware, ou seja, um dispositivo, ele chega na sua máquina, pega os aplicativos seus,
criptografa, ou seja, bota uma senha e depois vai comprar o resgate. Ele diz, se você quiser ter acesso a essa informação, você vai ter que pagar tanto. Isso já foi feito. Lá não chegou a atacar, porque lá desligou. Ou seja, eles nem confiaram nos próprios servidores para resistir a esse ataque. Como é que desligou? Chegou a desligar lá, que desligou também, né? Mas parece que São Paulo foi atacado, né? Foi, não, mas teve um tribunal foram afetados. Atacaram São Paulo e quando pegaram São Paulo, desligou o país. Foi, tá vendo? Então o que é que acontece? Esse tipo de ataque, se um órgão público, uma estrutura muito robusta, com mais dinheiro que eu acredito que nós temos, né? Cada individualmente, está desligando seus servidores, quem somos nós para garantir essa segurança? E aí eu coloco isso sempre em discussão. Lá, a pessoa está garantindo com essas declarações. E eu já botei esse debate, já falei para os servidores que isso era perigoso, falei inclusive na comissão e falei para o presidente, para tentar dar garantia. Se o órgão está desligando essa estrutura, a pessoa que está se declarando, ou seja, se começar a vir processo administrativo para demissão por causa de vazamento de informação, vai ter uma paralisação por dia lá no futuro, para defender o emprego dos outros. Mas enfim, vamos passar adiante, né? Só para dar um sustinho em vocês aí. Bom, a questão do grupo de competência, sua forma como ele administrou. Caso haja a concorrência para disputar entre quem participa ou não participa, eles vão dividir o grupo de competência, similar como tem nas resoluções do CNJ, acho que é 214, 220, não me recordo agora, que divide em grupos de competência para poder fazer aqueles bates de cumprimento de metas, as metas por grupo de competência. E também os pesos de movimento. São as formas que eles vão contabilizar, ou seja, como é que eu vou bater uma meta, como é que vai mensurar que a pessoa cumpriu tantos por cento a mais que a pessoa física. Então, hoje, analisando no caso de cartório, apenas a parte numérica, cálculo numérico, ou seja, ele pega cada movimento, certidão tem peso 2, ato ordinatório tem peso 5, e aí vai. A depender da complexidade do movimento, ele tem um peso superior, e aí a pessoa bate ou não essa meta. Já na assessoria, aí a avaliação é mais subjetiva. Ele tem as metas, tem os pesos também, mas tem uma avaliação subjetiva do juiz, porque ao passo que uma pessoa dá X movimentos num setor lá diferente, na assessoria ele pode dar só um, mas na verdade aquele um ele passou horas trabalhando, então a análise é muito mais subjetiva. No cartório não, ela é mais mecânica, ela é mais objetiva mesmo, é baseada na quantidade de movimentos feitos mesmo. Bom, e aí pessoal, após essa análise, o que é que a gente fez? A gente pegou, logo a saída da resolução do CNJ, a gente fez uma reunião na diretoria e ficou meio que preocupado. Primeiro porque a gente ainda nem tinha estudado a resolução. E aí, logo de imediato, já estava com a portaria pronta e a resolução pronta também. E aí, o que é que a gente fez? Nos reunimos, fizemos um acordo entre o grupo da diretoria, estudamos todas as resoluções, né? Eu tomei um pouco à frente, porque essa questão de ser da área de tecnologia, o povo já empurra logo, o que vem de tecnologia já empurra logo para mim. Né? E aí eles colocaram um pouco à frente e a gente marcou uma plenária para poder conversar com a base. Vamos ouvir a base, porque também assim, não adianta a gente ser favorável ou resistente ao novo regime sem saber o que a base está pensando. E aí nessa plenária foi mais ou menos assim, parecia que havia divisão, de um lado da situação favorável e o lado da oposição contrária ao regime. Na verdade, muitos casos mesmo eram assustados com a novidade, certo? Quem era favorável só estava pensando num problema particular. Ah, não, que eu vou ficar em casa, eu vou acompanhar minha filha. Ah, não, eu vou dispensar a babá, vou dispensar o carro que leva a criança na escola, e aí vai. Mas foi colocada lá em mesa mesmo, e aí, como reflexo disso, o sindicato não conseguiu, porque foi praticamente dividido mesmo. Se fosse para botar em votação em congresso, lá mesmo estava quase que 50% a favor e 50% contra. Então, o que aconteceu? O tribunal lançou uma comissão de teletrabalho, comitê, na verdade, né? Comitê de gestor, e aí a gente resolveu, então, pelo menos acompanhar. A gente não se colocou contrário, o Sindijuiz não é contrário, até o momento não é contrário. Alguns diretores têm até posições contrárias, mas o sindicato não sai publicamente dizendo que é contrário ao regime e tal. No entanto, também a gente não é responsável de não estar alertando os teletrabalhadores dos perigos, dos riscos que existem no regime de teletrabalho.
E aí a gente hoje acompanha os processos de adesão, né, os processos que estão analisando as estatísticas dos servidores, para ver se eles estão ou não batendo meta, para ver se não existe indício de assédio, se existe questão de saúde, porque hoje a questão da saúde mesmo está sendo acompanhada pelo gestor. Se o gestor vai acompanhar a saúde, quando o cara começar a cair a meta, aí é que ele vai se preocupar. Ou seja, o cara vai botar num estado grave de depressão, ele só vai perceber quando os números caírem. Então já é até uma dica para vocês. Quando estiver passando mal, deixa os números cair. Aí o que acontece? E aí a gente deu muita publicidade, a gente lança várias matérias sobre isso, tanto em vários meios, né? Tanto nos boletins, que a gente tem boletim quinzenal, a matéria no site, Facebook e tudo mais. E no dia a dia, quando a gente faz uma rodada no fórum, sempre ou seja, pauta, até na pauta de reivindicação, sempre é questionado o teletrabalho. E aí, como é que a gente sempre está alertando, olha, o regime está funcionando, no entanto, nem tudo são flores. É importante vocês saberem que há os riscos. E, falando dos riscos, né? Antes de chegar nos riscos, a gente está ainda num passo, esse passo ainda não foi formado, a gente tentou, o próximo passo da gente formar uma comissão para acompanhar, uma comissão interna lá no sindicato. A gente vai chamar participantes da base, os delegados representantes de base, para estar na comissão e se reunir. A cada reunião da comissão, a comissão com o tribunal, a gente faz uma reunião lá para acompanhar, só que ainda não foi votada. Eu lancei, mas ainda não abregiu. A gente vai tentar lançar agora no Facebook, para abrir mais para servidores interessados, para participar dessa comissão. Mas por enquanto essa comissão aí dos trabalhadores não foi montada, certo? Se for dizer, só tem eu nessa comissão aí, então não conta. Pode passar aí. Então aí, isso daí, pessoal, veja só, isso é o que a gente colheu até aquele momento. Isso daqui não é as consequências atuais. Isso daqui foi resultado da nossa plenária. A gente conseguiu elencar, fazer uma tabela, uma estrutura de pós e contras, certo? Apesar de ter mais contras do que pós, mas assim, veja só, a gente buscou mesmo pós, inclusive colhendo informações das pessoas lá que estavam na plenária, certo? Então aí, a maior delas, uma das maiores citações era a questão da flexibilidade do horário, que aí ia permitir criança levar criança, ia permitir, né, deixar o babado, como muitos disseram. Redução do risco de deslocamento, isso daí, para mim, é a maior, na minha opinião, no caso, é a maior vantagem. Então, as pessoas pegavam estradas quase que diariamente, tá? E isso que tem os riscos nas estradas, certo? Nossas estradas, queira ou não, por mais que tenha avançado, ainda tem seus riscos. E a quantidade de acidentes não são poucos. Inclusive, já temos casos de acidentes com servidores no ambiente de trabalho, só que nem chegou a configurar acidente de trabalho, né? Ela estava, uma assistente social, se acidentou indo fazer suas visitas lá nos povoados. E a questão aí, esse é o pós que a gente acha que realmente existe agora para o órgão. Apesar desses dois primeiros serem citados na linha dos trabalhadores, eu acho que são subterfúgios, ou seja, a gente tem outras formas de resolver sem ser o teletrabalho, tá certo? Mas, no entanto, queira ou não, são prós. Agora, o prós verdadeiro, que inclusive está implementado na própria resolução já do CNJ, é a questão da economia. Eu estou tendo, é a minha maravilha para o órgão. Eu estou tendo a mesma pessoa, estou gastando o mesmo salário mensal, talvez menos, porque ele pode perder uma gratificação. Ele vai ficar em casa, vai me economizar energia, água, né, telefone, talvez, e entre outras coisas que talvez tenha no órgão, com relação àquela pessoa, e a pessoa está gastando tudo isso em casa. Se eu precisar atualizar o computador, não precisa, eu tiro esse computador ali já, não precisa ter ele mais, né, eu posso diversificar, porque queira ou não, temos a manutenção, não sei como é aqui, né, Marcos, lá é a cada 2, 3 anos, estou mudando a estrutura de maquinário, aqui eu não sei se é nesse ritmo, mas é gasto, né, a cada 2, 3 anos, para poder ter sempre o que é mais recente, porque a virtualização assim exige, e isso daí o órgão já não vai precisar gastar tanto. Eu até fiz um paralelo lá que, antes de implantar o regime de teletrabalho, lá compraram ultrabooks para os magistrados. Cada ultrabook custava quase que R$8.000. E aí, quando chegou a implementar o teletrabalho para os servidores aqui tiveram que arcar. Eu tive que contar isso na plenária, né? Porque senão as pessoas
não iam entender o que é o custo que eles estavam tendo em detrimento de como o órgão funciona, né? Mas, enfim, para não dizer que eu não encontrei outros prós, nos links que eu tenho no final do documento, tem alguns prós que eu encontrei em outros artigos, inclusive dele da Carta Capital, em que ele fala a questão da área ambiental, e ele cita, obviamente, a maior metrópole, né, país que é São Paulo, que ele diz que a questão do deslocamento, a média de deslocamento do trabalhador para o seu trabalho era de 1 hora e 40 minutos. A média, eu pensei que era o máximo, mas enfim, quem mora em estado pequeno não consegue vislumbrar esse tipo de dado, não. E aí 1 hora e 40 minutos, fora a questão da poluição. A poluição eu tenho meio que uma discordância, é bem relativo, porque, por exemplo, quando você se desloca para o trabalho todo dia, de carro e tudo mais, você geralmente não tem tempo de levar seus filhos à escola. E aí você contrata vans, pessoas, ou divide carro com outras pessoas. E a partir do momento que você não tem esse deslocamento, você para economizar, você para de pagar e leva seus filhos à escola e começa a trabalhar nos horários. Isso é natural. Então, ou seja, seu carro vai estar circulando na rua do mesmo jeito. Assim, eu digo isso por experiências vivenciadas. Pessoas, não, eu quero cortar, como eu disse, eu quero cortar a vaga, quero cortar o veículo que leva em casa, enfim. Então, se for questão de economia ambiental, estou citando para vocês, eu discordo. Agora, em relação ao deslocamento, a questão da quantidade de horas deslocadas e o estresse do trânsito, isso é verídico. E vamos aos contras. Bom, aí eu já mencionei uma delas, que é a maior vulnerabilidade das informações. Você não tem toda a capacidade, toda a estrutura física para garantir a segurança das informações, igual ao próprio o erário pode garantir, certo? Né? A responsabilização do servidor em caso de... é a mesma coisa, a questão da vulnerabilidade e as invasões do sistema. Isso é aquela declaração que eu mencionei a vocês, que veio com a portaria, né, 52, e deixou que o cara se responsabilizasse 100% praticamente pela questão da segurança da informação. Certo? A dificuldade no suporte, é verdade, gente. Quem é a Mônica acho que vai me ajudar nisso. Quem é advogado hoje, a maior dificuldade é quando você liga para o órgão que a pessoa precisa acessar a máquina para saber o que está acontecendo. Por que funciona na sua máquina e não funciona aqui? Né? Na sua máquina não está funcionando. Eu digo porque já teve chefes meus, servidores lá da casa, chefes lá do setor, que ele foi até o escritório da advocacia para ver o que estava acontecendo. E o problema era na internet. Então, e aí o que acontece? Hoje, do jeito que foi implementado lá no tribunal, que está fora da estrutura do órgão, a gente vai ter dificuldade com o teletrabalhador. Né? Na verdade, isso já está acontecendo. A gente já avisou que ia acontecer e já está acontecendo. Servidores ligaram, inclusive, conhecidos mesmo, que chegavam, Marcos, como é que está acontecendo de hoje? Infelizmente, eu não tenho como acessar, só posso fazer uma simulação aqui, mas eu não tenho como acessar a sua máquina. Não tenho como ver na sua máquina o porquê ele está dando esse problema. Como atualizar alguma ferramenta, eu não tenho como fazer isso. Quem tem que fazer é o próprio teletrabalhador. Entendeu? Ou então você vai ter que, de todo jeito, se dirigir ao órgão, levar trazer seu computador e testar lá dentro da estrutura física do órgão. Então, isso dificulta, ou seja, se você tem uma comodidade, você pode ter, de certo modo, também um transtorno. Porque muitas das pessoas, eu vou falar mais adiante, está até em outros estados. Então, né, tem gente fora do país já. E aí, como é que vai ser para funcionar a coisa? Ele vai ter que vir? Bom, aí é o que está acontecendo, né? A comunicação, bom, isso daí acabei de citar, né? Esse caso fora do país é complicado, tá? Se não me engano, eu acho que é na Áustria ou na Espanha, não lembro. Tem a questão do fuso horário. A dificuldade da comunicação também é alinhada à questão do isolamento. Ou seja, você se isola, você não está mais próximo. Quer ou não, o dia a dia do trabalho, você executa ele sempre com o auxílio dos seus colegas. Não é sozinho. Porque às vezes você está ali, precisa de uma informação e você tem rápido. Alguma pessoa já fez aquilo antes de você, executou aquela informação. Isso eu vejo muito na nossa área, na área de tecnologia, isso é de praxe. Porque muitas vezes você não atua em determinado ponto e precisou mexer naquele momento. E já tem alguém que já trabalha muito mais tempo com você. Então você fica nessa dependência. Então a comunicação, por exemplo, nesse caso de fora do país, tem a questão do fuso horário, a pessoa fica mandando um horário que não é o horário do trabalho da pessoa, a pessoa não quer responder. Ou seja, ele tem que mandar esperar um dia para o outro dia no horário a pessoa responder. Entendeu? Então, ou seja, aquilo que você tinha na hora, você poderia adiantar, pode acabar se tornando algo, pode se tornar prejudicial. Veja, isso aqui é uma possibilidade, certo? Acontece já, também acontece. Mas não quer dizer que vá ser 100% dos teletrabalhadores. Mas é algo que
realmente tem acontecido na publicação. A parte do gerenciamento do trabalho, pessoal, eu acho que ali se soma um pouco a parte que eu vou falar em conjunto, com a parte que você separar do que é trabalho laboral e o que é trabalho até doméstico, como todo mundo tem. Todo mundo tem, quem não lava um prato no dia, quem não faz isso, geralmente tem. Né? Tem gente que até vai demitir empregado porque vai fazer o serviço sozinho e vai trabalhar à noite. Eu digo isso, eu vou citar um exemplo do colega da Justiça Federal e outro colega de lá do Tribunal de Justiça também. Quando eu comecei a colocar as desvantagens, a gente estava até no futebol, eu nem sabia que ele estava em regime de teletrabalho. Ele tinha casado recentemente, um rapaz novo, era assessor, é assessor, aliás, ainda, assessor de juiz. E eu não sabia que ele estava em teletrabalho, e comecei a conversar sobre teletrabalho, falei de todas as desvantagens, do perigo, dos riscos. Eu disse, olha, você vira até aquele francês chamado Jacques, né? Já que você está aí, você vai fazer isso, já que você está ali, vai fazer aquilo. Então você está em casa, você pega e vai levar o menino na escola, vai pegar isso, vai comprar, vai no supermercado, vai comprar o pão aí do lado. Então você acaba vendo, se você analisar bem, você acaba transformando o seu horário, sua jornada de trabalho fica totalmente diversificada e você se pega várias vezes, não são poucas, trabalhando à noite. Você trabalhando na madrugada, acordando um pouco mais tarde. Então seu horário se inverte completamente. Eu digo isso porque um colega meu, hoje ele é da AGU, ele era da Justiça Federal, e ele trabalhava no interior, lá, ficava a 80 quilômetros da capital, e ele entrou no regime de teletrabalho. Só que assim, como eu disse, geralmente quem escolhe o regime de teletrabalho, ele escolhe por um motivo particular. E ele estava para mudar, ele tinha recebido apartamento, e nisso, quando eu recebi apartamento, veja só, para você resolver coisas de apartamento, é uma lógica isso. Que horas você vai precisar encontrar as lojas abertas? É no horário comercial. Se no horário comercial você está resolvendo suas coisas do apartamento, que horas você vai olhar os processos do tribunal? Tá. Quando eu contei essa historinha a ele disse, só que eu vou analisar isso antes de ir. Ele hoje na AGU está em Brasília, doido para voltar, só pode voltar em termos de remoção no mínimo em 10 anos. Ele vai ter que passar 10 anos em Brasília, mas ele não quer saber, ele pode voltar em regime de teletrabalho. Pergunta se ele quer. Fim da definição da jornada de trabalho, conforme a própria resolução do CNJ define. Os custos das estruturas são de responsabilidade do servidor, já mencionei também. O aumento das despesas domiciliares. Essa conta ninguém faz. Eu mencionei que tem os custos da estrutura, mas ninguém faz quanto você aumenta de energia estando em casa, quanto você aumenta de água, quanto você aumenta e até de internet, porque às vezes a gente tem uma internet mais básica, né? A gente não usa uma internet tão rápida, não tem internet barata aqui no Brasil. Não. Se tiver aqui, me avisa que eu vou ver se eu consigo importar para lá. E aí, quando a pessoa pega para poder usar o trabalho, o virtual, você precisa de uma estrutura maior, um scanner, de uma potência boa para poder acelerar seu serviço. E para tudo isso, para você jogar e ficar, o nome é upload de arquivo, ou seja, jogar esses arquivos no computador em uma velocidade superior, você tem que ter internet boa. E aí você já aumenta um pouco o custo. A internet era X, já aumenta um pouquinho, porque você vai botar a internet mais veloz. Não é verdade? E aí, vamos lá. O que mais temos aqui? O aumento das metas de produção. Isso daí é uma mudança de paradigmas. Eu até faço uma analogia. Eu acho que eu vou até tentar modificar aqui a mudança do paradigma de trabalho. Na verdade, a gente está abrindo mão disso daqui, da jornada de trabalho, e indo trabalhar com produção, por meta. Na verdade, isso daí, na história do trabalhador, antigamente era só assim, não existia jornada de trabalho não implantada aqui. Tem a jornada de 16 horas ou mais para você executar o serviço, porque as empresas, os polos de empresas, as fábricas estão preocupadas somente com produção. E é assim que a gente está indo, é assim que a gente está caminhando. O teletrabalho é só um mecanismo, não é todos. Tem outros, como já foi citado ali pelo Marcos mesmo, que chamam de centrão, núcleo de movimentação processual, as centrais de movimentação civil. Então, é outro mecanismo que vem trazido pela resolução 219, que está trazendo aí a política de batimento de metas, inclusive, ou seja, é o servidor produzindo cada vez mais, né? E, consequentemente, não está aqui, mas a consequência disso é acabar reduzindo os postos de trabalho. Vou falar ali nas situações atuais na próxima slide. Bom, e por fim, excesso de carga de trabalho. Isso é clássico, claro que vai acabar acarretando no excesso de carga de trabalho, porque você já vai estar produzindo mais, cada dia aumenta a meta, porque você já estava no presencial com
uma grande quantidade de processos. Tinha vários, tinha servidor, 1000 processos por servidor. Sergipe é um estado pequeno, cara. Com um cara com 1000 processos, assim, que a responsabilidade, claro. Ele tinha 1000 processos de final de numeração dele que estavam tramitando ainda, né? Cada um em suas respectivas fases. E aí, ou seja, se agora você vai ter que produzir tantos por cento mais, você vai ter que pegar esses 1000 processos e se virar nos 30 aí para poder dar conta. E, bom, essa parte eu já falei, pode até passar, que é a dificuldade em separar a vida pessoal da profissional. Isso é clássico. E aí tá, a situação atual, veja só, essa situação atual eu não modifiquei desde a apresentação anterior, mas eu acho que não aumentou bastante, apesar de Sergipe estar implantado há já um ano e pouco, o processo para adesão ao regime ele não é tão rápido, porque ele passa pela comissão, existem algumas fases da comissão, manda para a corregedoria, manda para a psicóloga, para a assistente social, vem para a comissão para avaliar o parecer de tudo, e depois é enviado para a presidência e assim passa. Tem processos que, a depender da situação, chega a passar meses. Teve um processo lá que passou muito tempo, porque o juiz solicitou vários servidores de uma vez só. Eu até pedi que dessem decisões parciais para não impedir que alguns servidores já pudessem entrar no regime de teletrabalho, para não precisar, ou seja, não impactou no problema nenhum, que ela foi reprovada lá na avaliação psicológica, a psicóloga não achou que ela tinha condições de entrar no regime, e aí atrasou todo mundo, eram 6 pessoas no processo, e aí ficou se alongando, ela pegou a avaliação psicológica externa, e aí ficou comparando com, enfim, esse processo se alongou bastante. Então, essa razão da quantidade ainda pequena, assim, teoricamente pequena, que dá um torno de, acredito que não dá nem 10%. Não, aqui dá apenas 5, 6% dos servidores do Tribunal, servidores ativos, efetivos, né? E aí, sendo desses ativos, agora, a questão é, boa parte, que aí, assim, para mim é algo positivo, está optando pelo regime parcial. Lá existem os 2 regimes. O total, a pessoa não vai nenhum dia na semana, certo? Mas tem que ficar vindo se reunindo com o gestor de tempos em tempos, certo? E o parcial não, ele só vai alguns dias que ele fica, que ele vai trabalhar em casa. Vai geralmente 2, 3 dias na semana ele está sempre presencialmente lá, trabalhando físico, né? Com órgão. Bom, e aí eu vim colhendo nesses processos, a participação na comissão tem servido para isso, para eu colher esses dados. Assim. Boa parte das pessoas tem aderido ao regime de teletrabalho por questão da remoção, como eu já citei para vocês. Né? Lá em Sergipe tem muito problema de remoção, eu acho que isso não é um problema só de Sergipe, que isso é um problema nacional, certo? E principalmente em estados maiores, deve ser mais complicado ainda, porque como geograficamente somos um estado pequeno, acho que a maior distância da capital lá é 203 quilômetros, 213 quilômetros, que é o interior de Canindé, lá no Xingó. E por essa razão, assim, e fora que é o seguinte, qual é a questão? Quem está nessas fronteiras, dificilmente eles querem remoção, porque geralmente são servidores que já residem, porque são polos grandes, ou são do estado vizinho. Então eles preferem ficar na fronteira mesmo, para poder ir para o seu estado. E aí a parte da remoção lá, apesar disso, a gente tem, como eu disse, 3 anos sem remoção para a capital, várias remoções de ofício, aí atrapalha bastante. Remoção de ofício é exemplo, a gestão muda, e aí o juiz que vem do interior para assessorar a gestão, traz seus assessores para cá, para a capital, né? Aí eles ficam, que hoje o CNJ define como lotação paradigma e lotação origem. Então a lotação paradigma é esse deslocamento dele, mas a origem dele fica garantida. Aí o que acontece? Abre uma vaga durante 2 anos, naquele fórum que ele estava, sei lá, no interior de 60 quilômetros, por exemplo. Aí a pessoa perde e acaba indo para lá, só que quando acaba a gestão, ele volta. Aí vai ficar lá sobrecarregado. Aí essa pessoa que entrou por último, acaba sendo removido de ofício. Aí ele perde aquela lotação que ele conseguiu. Aqui não volta. Então, não volta não lá, né? Então, ele fica aqui na capital, entendeu? Eu pensei que ele não voltava para uma origem, cara. Eu já disse, olha, tá melhor. Então não, então quer dizer, aqui não, mas lá também tem uma sobrecarga, tá, Márcio? Uma sobrecarga lá na parte administrativa. Bom, entre outros motivos, nós temos também a questão do acompanhamento familiar. O que é essa questão do acompanhamento familiar? Bom, boa parte aí é o quê? O esposo, o pai, para quem mora com o pai, enfim, se muda.
vai morar em outro estado. Tem casos que foram para o Ceará, casos para Pernambuco, Brasília, o marido foi para Brasília, para o CNMP, que é o marido da servidora é promotor, ele foi chamado para o conselho de promotores, né? Foi para Brasília e ela pediu regime de teletrabalho. Sendo que esse caso ela não é servidora nem da casa, ela é requisitada de Pernambuco. Foi um caso polêmico também que gerou na comissão. Eu disse, olha, eu nem vou votar nisso porque eu só voto no que representa servidores da casa. Não voto com servidores fora da casa. Né? E aí, só coloquei lá que eles conversassem com o órgão, porque o Tribunal de Pernambuco nem regime de teletrabalho tinha sido implantado ainda. Então, podia ser que a qualquer momento o tribunal requisitasse a pessoa de volta e a pessoa não estava nem mais em Sergipe. O tratamento de saúde, pessoal, esse acompanhamento familiar é grande, ali está quase que na ordem dos motivos. O tratamento de saúde também é gritante. O que é que acontece? Muitas pessoas, existe um estatuto lá, o estatuto da gente não é tão favorável. A pessoa quando quer pedir uma licença para tratamento particular, para tratamento de saúde e tudo mais, o acompanhamento de saúde de familiar, ele tem um limite de 3 meses. Não sei se a daqui é igual, após 3 meses ele corta 50% do salário. Tem um caso até de um servidor lá, que a mãe teve aneurisma, e após isso ficou com sequelas. A mãe estava... Ele é até da tecnologia, tá? Lá não tem teletrabalho ainda não, na tecnologia. E aí ela estava com sequelas e ele estava com medo. Quando chegou em casa, a mãe estava fora de casa, tinha saído, estava perambulando na rua, então ela não podia ficar só, tinha que estar sendo acompanhada. E o salário deles, familiar, não dava para pagar uma enfermeira para estar acompanhando. Né? O custo é alto para manter. E aí eles estavam revezando entre os filhos. Ele pediu lá para reduzir o horário. Ele passou 3 meses de licença, tirou férias, tirou o que pôde para tentar acompanhar. E agora ele está com a redução, está trabalhando 4 horas e revezando entre os irmãos para sempre deixar alguém acompanhando a mãe lá, para não ficar sozinho. Então, assim, esse é um caso, mas muitos casos a filha em depressão, o pai já falecendo. Teve um caso de uma servidora que me ligou: Marcos, eu estou querendo entrar no regime de teletrabalho, o que é que você me sugere? Aí eu disse: olha, eu geralmente não sugiro, né? Eu tenho alertado que é temerário, mas qual é a sua razão? E ela foi explicar, se abriu bastante, disse que o pai está no estado terminal e precisava de acompanhamento. Só que assim, ela sabe que ele vai, finalmente não tem cura, mas assim, ele está ainda conseguindo fazer as coisas. E ela queria ficar no teletrabalho. Eu até perguntei: por que não usa a licença? Ela: não, a licença eu só tenho 3 meses. Eu queria usar esses 3 meses quando ele já não tiver mais condições de fazer mais nada. E aí, assim, por isso que eu digo, são situações delicadas em que a gente passa e que hoje o teletrabalho está sendo usado como solução, quando na verdade a gente poderia estar lutando por essas situações, exceções, e melhorar nossas licenças, nossos acompanhamentos da cônjuges, que são condições de trabalho, porque não facilita a vida, porque apesar de tudo, a pessoa não está com um psicológico bom para estar executando um processo em casa com o pai no estado nessa situação. Então eu fico imaginando coisas urgentes, essa pessoa executando e acabar, né, se passando, e lá a declaração vai dar responsabilização totalmente para ela. Né? Então eu fico preocupado quando você soluciona por um lado e acaba podendo se prejudicar por outro. Motivos de estudo. Lá no tribunal é difícil, assim, por natureza, né? Vou deixar, sempre tem as exceções, né? Por natureza é difícil liberar para as pessoas fazerem estudos, mestrados, especializações e tudo mais. No entanto, tem um caso de teletrabalho que está usando para estudar esse caso que eu falei que está fora do país. A pessoa foi fazer, salvo engano, o doutorado e está em regime de teletrabalho. E disse que tem ligação com a presidência. Eu me olhei essa questão. Porque muitos casos, inclusive eu já pedi liberação uma vez e não consegui. Então é difícil liberar mesmo o órgão. Diferente de outros órgãos, os órgãos federais geralmente liberam, até estimulam para que você se capacite, você evolua. E pelo menos o Tribunal de Sergipe ele não libera. Assim, veja, normalmente não libera. Você vai encontrar casos que estão liberados, mas, né, normalmente a tendência é não liberar. E pessoal, esse caso e o último já foi tema hoje de discussão, mais ou menos importante, só que esse caso a gente não colheu de uma forma simplória, e obviamente esse caso nunca vai estar nos processos administrativos. O caso do assédio moral a gente conseguiu pegar no plenário de forma indireta. A pessoa dizia que estava cansado de ficar ouvindo o zumbido do gestor. O zumbido do gestor para cumprimento de meta e tudo mais. Só que assim, na minha opinião, o assédio moral é a menor, veja,
estou menosprezando a justificativa, mas é o menor das questões. Porque quando você sai do setor por não aguentar a pressão do chefe, eu acho que é melhor a gente fazer uma política de prevenção de assédio moral, uma política de trabalho sobre assédio moral, para que você não precise sair do seu local de trabalho por causa dessa razão. Porque você está trocando um assédio moral pelo outro. Porque também a política de batimento de meta, de cumprimento de meta, sempre aqueles números, cada vez você executa, parece que nunca acaba. Essa política, ela é tanto assediadora quanto o gestor que está lhe cobrando ali presencialmente. Então, é só uma troca de uma coisa pela outra. A diferença é que o gestor que está lhe cobrando lá, você está sentindo, o outro você não sente. Quando você sente, você já está no estado avançado de depressão, e isso daí não é informação minha, foi um estudo feito até pela OIT, certo? Em vários países do mundo, com relação a justamente o regime de teletrabalho. E os dados, o Brasil, esse dado eu peguei de março deste ano, o Brasil, apesar do avanço do teletrabalho, ainda é 1% dos trabalhadores que estão aderindo ao regime. Em contrapartida, por exemplo, nos Estados Unidos, que já é 20%. E, apesar de tudo, mesmo em países que os trabalhadores não se sentiam assediados, em regime, com a saúde debilitada, mas as avaliações psicológicas pegaram o resultado que esses trabalhadores estavam com um estado depressivo muito mais avançado do que os trabalhadores presenciais, por causa justamente do isolamento. Bom, pessoal, antes de chegar nas conclusões, eu queria falar um fato que chegou ali, que, como eu disse, eu não atualizei tudo ali. A Mônica está muito diferente do que eu lhe mandei, não, tá? Mas, recentemente, apesar de permitir o teletrabalho para 50% apenas da vara, eles já estão driblando um pouco a lei, o regime, para permitir 100% de forma parcial. Ou seja, como assim? A vara, se tivesse 12 servidores, no cartório, por exemplo, ela só poderia colocar 6 no máximo em regime de teletrabalho, total ou parcial. A regra era essa. No entanto, o que é que aconteceu? Eu estou até chamando o caso Barra. Um município lá, até vizinho à capital, até hoje faz parte da Grande Aracaju por causa de uma ponte que interliga. E a Barra dos Coqueiros ela é um caso crítico do processo, é sobrecarga de processo. E estava na lista, inclusive, para duplicar, para criar mais uma vara lá. Ela é uma vara única na comarca. E estava na lista, na fila para duplicar. E ela perdeu a fila, outras comarcas passaram à frente dela, que tinham números bem menores, certo? E aí o que aconteceu? Isso aí, obviamente, foi política, né? Porque quem lê de engano de quem acha que o judiciário não faz política. Bom, política com relação ao município e prefeito, outros interiores entraram primeiro do que a Barra. E a Barra está sufocada, sobrecarregada, e ela nunca bate as metas, praticamente. É um dos poucos municípios que não batia as metas por causa da sobrecarga de processo. E o que aconteceu? A Barra solicitou, a juíza solicitou para 100% dos seus servidores em regime. Primeiro total, depois ela pediu parcial, e que entrou num acordo. A comissão discutiu, eu não fui favorável, eu fui contrário, porque você está criando precedente e criou, certo? Para poder você ludibriar e colocar todos em regime de teletrabalho. Colocaram lá em regime parcial, sendo que sempre eles mantêm 50% nas varas a cada dia lá. E o que acontece nisso? Acontece nisso que eu até fiz uma pergunta após essa justificativa. Após a Barra dos Coqueiros aderir isso, outro município também já pediu para todo o cartório e liberaram. Ou seja, vão até alterar a resolução, porque sabem que se não alterar é capaz do sindicato depois ir manter lá. Mas a gente, por enquanto, no teletrabalho está bem parcimonioso, digamos assim. Agora, nesse quesito eu fiz uma seguinte pergunta lá na última comissão, na última reunião. Eu disse o seguinte: se o regime de metas, a política de metas, melhor dizendo, para poder tirar os dados do teletrabalhador, ela é baseada na média do serviço presencial do ano anterior, como é que você vai tirar o serviço presencial da pessoa que está em teletrabalho no ano anterior? E mesmo que existam servidores em estado presencial, como você vai calcular? Por quê? Porque há um desprestígio daqueles que não estão participando do regime. Se vai de 50%, 50% vai ficar de fora. Esse 50% de fora está aumentando suas metas para tentar participar no ano seguinte. Ou seja, qual é o reflexo disso? Não precisa ser tão bom em matemática, em perceber que a cada ano
a média que está sendo usada, ela está se elevando. E se eu faço tantos por cento a mais, lá 15% pelo menos a mais, a cada ano ele tem que produzir cada vez mais. Aí eu perguntei, como essa meta é infinita aqui, qual é o limite de meta máxima que vai existir para o Tribunal de Justiça de Sergipe? A desembargadora não soube responder essa pergunta e disse que ia participar inclusive do encontro sobre teletrabalho dos estados, aí eu nem sabia que existia isso, mas vai existir, vai ter aí, entre os presidentes das comissões, e ela vai inclusive levar essa pergunta para lá. Eles não deram solução. Quer dizer, o sistema já está implantado, mas ele não sabe qual vai ser a realidade do trabalhador daqui a 2 anos. Entendeu? Então eu fiquei bastante preocupado, e nessa linha, assim, a gente está sempre trabalhando, atuando na questão de alertar o trabalhador, mas eu acho que só para os sindicatos em si, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente tomar um posicionamento totalmente contrário ao regime, dizer que é contrário a esse regime, e ir lá em reduzir, ou seja, esse caso da bala que eu citei aí, gente, ia criar postos de trabalho novos, iam chamar os concursados que estavam na fila. Só que agora, a desembargadora simplesmente se toca com a necessidade de chamar. Porque as pessoas estão batendo metas maiores, estão dando baixa nos números. Então, ou seja, aquela nossa sobrecarga ficou fictícia, não vai existir mais. Porque as pessoas estão aceitando esses valores maiores. Certo? Ou fazer isso, o que é difícil, porque tentamos, porque até na própria diretoria há divisão. Quem é favorável, quem contra, mas não há uma divisão tão clara quanto na base. Na diretoria a gente chega a um consenso em ser contrário até hoje, com determinadas situações, flexibilizando para os casos dos parciais, do trabalho parcial. Mas na base é complicado, é bem difícil de se implantar, por isso que eu digo que é um grande desafio. E aí eu deixo essas 2 propostas. A seguinte proposta é simplesmente você apoiar o novo regime, nós não podemos ficar tão em cima do muro, apoiar o novo regime desde que a gente lute pelos direitos, pela manutenção dos direitos dos trabalhadores, né? Para que o regime seja da melhor forma agradável possível, para que ele não se torne algo desagradável, para que não sejam metas obrigatórias, sejam metas consequentes, certo? Porque o trabalhador ele não precisa de uma obrigatoriedade para bater um regulamento, ele precisa de um ambiente bom de trabalho que ele vai conseguir produzir melhor. Isso é fato. A gente trabalhando na área de tecnologia é bem clássico disso. Né? Tem empresas que a pessoa trabalha em casa, vai alguns dias e tem flexibilidade. A pessoa cumpre muito bem a meta de sua produção sem necessariamente cumprir sua jornada. Isso é fato. Existe flexibilidade em vários locais. Mas se você quer dar flexibilidade, quer dar privilégios, que eu discordo, e eu peço até a vocês, para quando eu vi que é teletrabalho, da forma como está implantado, é privilégio para o trabalhador, não é. Privilégio se fosse para a mesma meta e as mesmas condições, para pessoas isoladas. Se você bota condições diferenciadas, a qual o cara tem que custear, tem que produzir mais, não é privilégio. Ele está produzindo, ele está fazendo mais, ele está pagando pelo aquilo. Então, privilégio não é isso. Acho que está com o tom errado na palavra. Certo? Mas é importante que tenha um posicionamento. E eu fecho aí com uma fala de Marx, ao qual ele falava que não é o teletrabalho em si, mas é o trabalho domiciliar, que é a mesma coisa, que já existe desde o século, desde 1800, quando ele escreveu, nas regiões em que as mulheres elas acabavam produzindo em casa, elas teciam em casa e eles exigiam de forma diferente. Sendo que, quando vocês precisavam encontrar aquela mulher, você tinha que ir nas residências, porque nos locais de trabalho, os postos de trabalho você não achava. Você só achava em casa, então essas pessoas não participavam dos movimentos, não participavam dos áreas de trabalho. E aí ele escreveu que a exploração se torna ainda mais desavergonhada no assim chamado trabalho domiciliar do que na manufatura, porque a capacidade de resistência dos trabalhadores diminui com a sua dispersão. E com isso, eu agradeço a vocês e encerro minha apresentação.